E estamos de volta com o Viva Voz, são 6 horas e 48 minutos. Já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista de todas as quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no CBN. Boa noite, Bruno. Eu sou virginiana e você tá no meio da tela. Ou quem foi se mexer, o Bruno ou o Wender? Então deixa, vamos, E vamos. agora, eu Agora tenho toque. sim. Agora sim, agora A gente tá não ia bom. nem conseguir prestar atenção no que ele estava falando. Quem está nos acompanhando por E tá imagens dando vai entender. reflexo aqui também, porque eu estou num quarto de hotel, então as condições estão meio precárias. Tudo bem, acontece. Bom, Bruno, a gente está aí na expectativa de o governo mandar para o Congresso as medidas que vão compensar a MP que caducou, que por sua vez já era para compensar um decreto do IOF que não tinha prevalecido na sua integridade, e a gente não sabe exatamente o que vem por aí. O governo está às voltas com uma situação fiscal que é cada vez mais complicada, tem a possibilidade de descumprir uma regra que foi ele próprio que criou. Explica para a gente o que vem por aí e o que o governo está pensando em construir para 2026. Qual é a manobra para fazer essa meta fiscal, pelo menos parecer que parou em pé? Pois é, Vera, uma situação tão complicada, essa situação fiscal do governo, que até são várias frentes, é até difícil a gente, né, explicar corretamente. Mas a situação do governo é a seguinte: o governo tem uma meta de equilibrar as contas públicas, então zerar o déficit público nesse ano e gerar um superávit de 0,5% do PIB, que dá uns 34 bilhões de reais no ano que vem. O governo, desde o início do ano, ele sabia que isso era muito difícil, tanto que ele tentou já 2 vezes, né, tanto com o aumento do IOF quanto com a MP, e as duas foram derrubadas pelo Congresso, tentou extrair os recursos para ele cumprir essas metas, e ele não conseguiu até agora. Para complicar a situação, tem uma regra na lei do arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal, né, criado pelo próprio governo, que estabelece que a partir do ano de 2025, ou seja, esse ano, se o governo tiver déficit, ele não pode mais conceder benefícios fiscais e nem aumentar as despesas com os funcionários públicos, os servidores públicos, além do limite de 0,6% ao ano. Essa trava vale para o ano seguinte ao ano do déficit. Então, tudo indica que o governo vai ter déficit agora em 2025. Então, a partir de 2026, o governo não poderia nem conceder benefício fiscal e nem benefícios para os servidores públicos ou contratar mais servidores públicos acima desse limite. Acontece que ano que vem é ano eleitoral e o governo já se comprometeu com diversas categorias de servidores públicos e com setores como os setores dos data centers, por exemplo, de conceder benefícios e conceder reajustes. E ano eleitoral o governo não quer desagradar a essas bases, né, que são muito relevantes. Então, o que o governo está fazendo? Ele está dando um jeitinho, mudando a interpretação dessa regra do arcabouço fiscal. Qual que é o raciocínio do governo? O governo reconhece que realmente, muito provavelmente, vai ter déficit nesse ano, mas esse déficit só vai ser anunciado no início de 2026. Então, na cabeça do governo, o ano seguinte para essas trevas entrarem em ação não é 2025, não é 2026, e sim 2027. Então, ele vai com essa interpretação, ele pretende conceder esses benefícios, esses reajustes e esses benefícios fiscais, ficar bem com o eleitorado e empurrar o problema para o ano seguinte. A grande questão é que o TCU não concorda com essa interpretação, nem as consultorias técnicas de orçamento da Câmara e do Senado, e o governo, então, vai ter que lidar com mais esse pepino aí para resolver uma situação fiscal que já é bastante complicada para Dar ele. essa pedalada, né? Vamos usar É uma a pedalada, no fundo E ele a tá pergunta é jogando para exatamente frente. isso, se isso não era uma pedalada. pedalada, gente. Não tem outro nome, né? Ô Bruno, e o governo vai insistir, né, com o aumento de impostos sobre bets, algumas outras aplicações financeiras. O que mais está no cardápio da equipe
econômica para enviar para o Congresso? Débora, a situação é tão difícil que o governo não está nem conseguindo criar novas medidas. Então, a MP foi derrubada e o governo vai simplesmente insistir nas propostas que já estavam na MP, só que como a via da MP agora foi bloqueada, o governo pretende apresentar como projeto de lei e pegar carona em alguma tramitação de um projeto mais avançado no Congresso. Então, basicamente, o governo quer apresentar 2 projetos. Num deles, ele vai insistir com a taxação das fintechs e as taxações das bets. Ao que tudo indica, o governo desistiu de mexer com aquelas aplicações financeiras que envolvem principalmente o agro, porque a resistência da bancada do agro é muito forte. Então, aparentemente, ele desistiu disso e vai insistir com fintechs e com bets. E ele tem um outro projeto que vai tornar um pouco mais difícil a concessão de alguns benefícios sociais, principalmente aquele auxílio defeso, né, que é para os pescadores, alguns benefícios previdenciários que não precisam de perícia e as regras de compensação tributária para as empresas. Então, são medidas que já estavam na MP, o governo vai tentar agora emplacar via projeto de lei, mas, novamente, vai ser muito difícil porque as questões, as resistências do governo, do Congresso, com principalmente propostas que aumentam impostos, são muito grandes. E tem um outro vespeiro aí, né, Bruno, que é a revisão de benefícios tributários que está tramitando no Congresso, mas é difícil sair do discurso porque os lobbies são muito poderosos, né? Muito poderosos, Carol. Só para recapitular essa história, né? Primeiro, o governo federal ele abre mão de pelo menos 540 bilhões de reais por ano, são cálculos da Receita Federal, em benefícios fiscais, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Então, é um volume de recursos muito grande que poderia ajudar muito a equilibrar as contas públicas do governo. Tanto é que em 2021, ainda no governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, o governo aprovou uma emenda constitucional que tinha um dispositivo que estabelecia que o governo tinha que apresentar um plano de redução desses benefícios tributários na razão de 10% ao ano até chegar num limite que hoje estaria em mais ou menos 230 bilhões de reais de benefícios tributários em 2030. Só que isso nunca aconteceu. O governo nunca apresentou esse plano, nunca colocou esse plano em ação, perdeu várias batalhas para reduzir esses benefícios tributários. A única grande conquista que o governo teve foi o fim do PERSE, né, que era aquele benefício criado na pandemia para o setor de eventos, mas isso é muito difícil porque a resistência é muito grande. Tem 2 projetos no Congresso que tratam disso, um é do deputado José Guimarães, outro do Mauro Benevides, os 2 são ali da centro-esquerda e esquerda, da base do governo, mas o grande problema é quem que vai colocar o guizo nesse gato, né? Porque cortar benefícios tributários significa aumentar a carga tributária desses setores. Em geral, são setores muito poderosos, muito articulados no Congresso, que vão fazer resistência e a gente não sabe de onde que como que o governo vai conseguir resolver essa situação fiscal por essa via, principalmente no final de mandato, onde a situação está cada vez mais politicamente mais frágil, né? Exatamente isso. Bruno Caraza, com a gente todas as quartas-feiras. Obrigada por hoje, Bruno. Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Valeu, Bruno. Até. Tchau, tchau.